você que nos assiste. Nós vamos iniciar mais um programa Beiju com Histórias, Memórias da Justiça Eleitoral. O tema do programa de hoje é a participação feminina na política. As nossas convidadas de hoje são duas queridas amigas, Karina Sena, juíza federal e membro do TRE, doutoranda e mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e professora. A minha querida amiga Juliana Freitas é doutora e mestre em Direito, advogada e professora. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Eu agradeço, Diogo, a oportunidade de estar aqui ao teu lado e ao lado da professora Juliana. São duas pessoas muito queridas. Eu acredito que a gente vai ter um tempo aqui de um bate-papo muito agradável. Eu quero registrar meu agradecimento. Enorme prazer estar com vocês aqui. Karina, Diogo. Vai ser uma troca de ideias muito legal. Bom, então vamos lá. O tema participação feminina na política é um tema extremamente atual e é objeto de preocupação da sociedade em geral. Ou seja, qualquer veículo de comunicação que a gente busque, esse tema da participação feminina na política está em voga. Mas antes de iniciar especificamente pelo tema proposto da entrevista, eu gostaria de perguntar para vocês qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com as eleições de um modo geral? Uma memória afetiva que rememore as eleições para vocês. Aí você vai me levar lá no túnel do tempo e vai me fazer relembrar o ano de 1989. Meu pai, na época, trabalhava na campanha política de um candidato a governador lá da Bahia. E eu vivenciei intensamente aquele período, pós-redemocratização. Eu era bem pequena e eu sabia cantar todas as músicas daquele político. Eu tinha todas as canecas, todas as toalhas. Então, assim, foram meses de campanha eleitoral muito vivenciados dentro da minha casa. Então, foi bem bacana. Na verdade, eu tenho alguns momentos muito interessantes. Primeiro, muito menina ainda, minha mãe da Universidade Federal do Pará, que foi a primeira mulher a ocupar vários cargos eletivos ali dentro, sempre me levou para os momentos de campanha, dentro da Universidade Federal. Então ela foi diretora de curso, ela foi coordenadora, foi pró-reitora, foi vice-reitora e eu sempre participei desse processo. Um outro momento, pós-redemocratização, meu pai me levava para as carreatas do candidato que ele apoiava. E, finalmente, eu ainda, uma adolescente, fui para as ruas como uma cara pintada. Então, a eleição política, nos vários segmentos, acadêmico, o congresso, enfim, sempre fizeram parte da minha vida. São, de fato, o dia da eleição, ele é um momento não só de consagração da democracia, mas é um momento de entorno familiar, porque é um momento que você está no entorno da sua família, geralmente você está com alguém querido, dificilmente você está sozinho nesse dia das eleições. E qual foi o primeiro contato profissional de vocês, e aí eu já digo da justiça eleitoral, não de eleições assim? Durante a minha vida acadêmica, como aluna, eu não tive nenhuma aproximação com o direito eleitoral, até porque quando eu cursei faculdade, a disciplina não era ministrada, então eu fiquei bem distante. Só que, desde sempre, eu gostei muito de direito constitucional, que inclusive é uma das cadeiras que eu leciono hoje, junto com o eleitoral. Fiz faculdade, fiz minha pós-graduação, mestrado, doutorado. Quando eu voltei do doutorado, eu comecei a advogar no escritório na área de eleitoral. Então, na verdade, eu caí de paraquedas, eu confesso, apesar da política estar no sangue. Apesar de eu sempre gostar desse tema, e inclusive quando lecionando direito constitucional, chegava na parte de direitos políticos fundamentais, era aquela parte que me empolgava. Mas então eu comecei a advogar no escritório eleitoral e agora, enfim, aí começou essa parte da advocacia. Entrei algum tempo depois, já bastante tempo depois, para a Abradep como membro fundadora, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e dou aula agora no CESUPA, que tem a disciplina optativa de Direito Eleitoral, começando esse semestre com uma turma, inclusive, lotada de gente. Eu, na faculdade, também não tive a oportunidade de ter a cadeira de Direito Eleitoral, mas assim, a minha família é uma família que tem tradição política na Bahia, então sempre tive parentes que estavam ocupando algum mandato eletivo. E aí, assim que formei, que eu passei no exame da ordem, eu fui advogar para um tio
né, que era vereador, que ainda é vereador, inclusive recém-formada, eu já participava, na época, né, o voto era manual, então eu ia no dia da eleição, após o encerramento das eleições, eu ia lá para o Centro de Convenções da Bahia, que era onde era apurado os votos, para ajudar na contagem dos votos e fazer a fiscalização como advogada do partido, né, que ele estava saindo naquela eleição. Então, assim que formei, eu comecei a ter algum contato com a Justiça Eleitoral através da advocacia. Mais adiante, eu comecei a lecionar na área de Direito Constitucional. E quando eu cheguei no Pará, e aí é uma questão interessante, porque eu cheguei no Pará em 2007, queria continuar lecionando, aí procurei uma faculdade aqui para fazer uma entrevista, e aí nessa faculdade, na época, a coordenadora era a professora Enoa Franco, e aí a professora Enoa Franco chegou para mim e falou assim: doutora, bem, vaga de constitucional não tenho, mas assim, pelo seu currículo eu vejo que a senhora tem total condição de ensinar eleitoral. A senhora aceita ocupar a cadeira de eleitoral? E aí eu comecei a dar aula aqui no Pará, lecionando direito eleitoral nessa faculdade. Entendeu? E hoje eu estou no exercício da função eleitoral aqui no Tribunal Regional Eleitoral. E é de fato um tema que instiga a gente, né? O nosso processo de formação histórica, o que é a democracia, como ela funciona, o que faz parte, o que é, o que não é, o que ela nos permite, o que não nos permite. Então acaba que o estudioso de direito constitucional ele já tem uma pegada, uma leve inclinação, vamos dizer, para gostar desse tipo de debate. Aí quando você encontra ao longo da sua carreira o direito eleitoral, que no meu caso foi também tardiamente, eu sou advogado, nunca exerci direito eleitoral dentro da minha advocacia, mas quando eu encontrei o direito eleitoral é de fato apaixonante. E ele é apaixonante porque você discute questões existenciais mesmo, questões fundamentais para a existência da nossa sociedade, da nossa comunidade. E talvez seja o local onde a gente discuta isso mais verdadeiramente. É isso que me encanta do debate em torno da questão eleitoral. Tu sabes, Diogo, e Karina, eu sempre digo isso em sala de aula. A justiça eleitoral é a justiça que deveria ser a mais próxima da sociedade, mas também pelo fato, talvez o principal, de essa disciplina não ser uma disciplina permanente, né, nas grades curriculares, talvez seja a justiça mais distante da sociedade, que pouquíssimos conhecem, que pouquíssimos têm acesso, quando, na minha percepção, obviamente, movimenta toda a estrutura da sociedade, toda a estrutura política da sociedade. Antes de qualquer coisa, nós somos cidadãos. Né? E enquanto cidadãos, nós precisamos, é uma necessidade, a participação na vida política do nosso país, do local onde a gente mora, independente da política partidária. Então, o direito eleitoral, ele nos permite participar de forma mais efetiva na vida política da nossa sociedade. Então, ele tem, de fato, uma importância ímpar dentro do direito. Eu defendo, inclusive, que todas as escolas de nível médio, na fase de nível médio, deveriam ter uma cadeira de cidadania, para justamente o adolescente começar a ter conhecimento acerca do Estado, acerca de como aquele governante é eleito, o que cada tipo de governante, cada tipo de mandato eletivo leva a pessoa a fazer, porque o que a gente vê às vezes nas campanhas, durante o processo eleitoral, nas campanhas eleitorais, um monte de gente dizendo o que não pode ser feito, porque por total falta de conhecimento do processo eleitoral, do direito eleitoral e dos direitos políticos. Então, assim, é algo que deveria estar inserido no nosso cotidiano e como Juliana colocou, muitas vezes está tão distante da população. E olha que a justiça eleitoral, ela tem uma peculiaridade. Ela talvez pela falta de conhecimento, ela não esteja tão próxima quanto deveria estar, mas por outro lado, ela é a justiça com maior acesso profissional e participação democrática. Por exemplo, o advogado tem uma função essencial na justiça eleitoral que nos demais justiças não tem. O advogado ele participa ativamente da fiscalização do processo eleitoral. Logicamente que muitas vezes, com o interesse do cliente dele, que são partes contrapostas dentro de uma concorrência,
Mas o fato é que o advogado apura, o advogado exerce papéis muito próximos do que o Ministério Público exerce no cotidiano. E isso traz para a visão, inclusive da minha própria visão como advogado, o quanto, e hoje estando do lado, vamos dizer assim, dentro da justiça eleitoral, do lado daqui do balcão, o quanto é fundamental essa participação. Porque se a justiça eleitoral ela é célere, um dos motivos da celeridade da justiça eleitoral é essa maior participação do advogado, como verdadeiramente, dentro do panorama de que não há hierarquia entre advogado, Ministério Público e juiz, a justiça eleitoral hoje melhor se exerce isso. Porque aqui o advogado de fato tem um pé de igualdade, porque tem papéis, como eu disse, muito próximos dos papéis do papel do Ministério Público. Então ela é muito próxima nesse sentido, mas ela é muito distante para a população sociedade civil, geral. né? E ela não pode ser assim. Não pode. Embora embora na prática ela seja a justiça mais pulverizada de todas. É a única justiça que todo cidadão tem acesso. Exatamente. Né? É o único ramo, é o único Mas é segmento desconhecida, né? que todo cidadão tem acesso, que todo cidadão vai ser a lista eleitor. Né? Então, ela tem uma pulverização, ela tem uma penetração que a gente não faz ideia. Só quando a gente está num tribunal regional eleitoral é que a gente consegue, de fato, perceber quando a gente pega, como eu peguei agora nas eleições de Goianésia do Pará, a gente pega um helicóptero para ir numa sessão uma sessão eleitoral que fica dentro de uma reserva que não tem acesso nem por terra. A justiça eleitoral está ali. Né? Então, apesar dessa pulverização da justiça eleitoral, ela se faz presente em todo o território nacional, mas o cidadão, de um modo geral, resume a sua participação política no momento do voto. Exatamente. Ele não vivencia no seu cotidiano, no seu dia a dia, uma vida política. Digo que a justiça eleitoral é uma justiça que tem superpoderes, ainda que não seja composta por super-homens nem por super-mulheres, porque nós somos falhos e é isso, mas é a justiça, o órgão do judiciário que tem mais poderes, mais funções. Tem a função consultiva, tem a função normativa, tem a função administrativa, que é absurda, né? Quando se para entender a dinâmica do funcionamento administrativo da justiça eleitoral, e a função jurisdicional, quer dizer, é o único órgão do judiciário que tem essas 4 funções, importantíssimas e atuantes fortemente, né? É interessante essa leitura. E essa autonomia toda ela tem uma razão de ser, né? É exatamente evitar que a justiça eleitoral ela fique refém dos poderes eleitos. Essa que é a verdade. Então, a dinâmica, e realmente o funcionamento da justiça eleitoral no Brasil ela já é algo impressionante, mas na nossa realidade do Estado do Pará, a meu ver, também é mais impressionante ainda. Porque assim, fazer uma eleição dentro do Estado do Pará é muito diferente de fazer uma eleição em São Paulo, por exemplo, onde você chega em rodovias em quase todos os lugares. Né? Então, quando você percebe que nós conseguimos chegar nos rincões realmente mais distantes do Estado, em locais inacessíveis muitas vezes para a saúde, para a educação, para tantas outras coisas que deveriam ter acesso, mas que não tem, mas a justiça eleitoral chega nesses lugares. E daí porque é importante a sociedade reconhecer isso e entender isso, que muitas vezes não entende. E aí vem o noticiário, o Pará é um dos últimos estados a contabilizar a votação. Mas por que é um dos últimos estados? Porque o judiciário eleitoral é incompetente? Não. Por essa dificuldade da dinâmica, que muitas vezes para chegar numa determinada localidade tem que andar de carro, avião e navio, barco. Quer dizer, existe uma dinâmica que nós precisamos conhecer de como que a justiça eleitoral atua. E daí porque esse afastamento também é ruim, que nós precisamos conhecer a nossa realidade institucional, ainda que não participemos internamente dela, nós como cidadãos e cidadãs. Às vezes dá a sensação de que, na verdade, quem precisa talvez até conhecer mais é o centro do Brasil, né? Sim. Porque assim, eles não têm de fato a menor noção do que é fazer uma eleição aqui. E você falou agora, de que às vezes a pessoa pega uma canoa, um carro, um barco, uma bicicleta, e às vezes tudo isso para chegar na sequência, para chegar no local. local. Vai sair daqui de carro, pega um avião, vai pegar o carro. Karina tem história. 3, 4, 5, Karina já tem história. Esse aí ainda é o menor problema. O problema é depois que deu às 17 horas, que encerrou a votação, você fazer a transmissão desses dados. Exatamente. Num local desse que não tem internet. Que não tem internet. E que você depende do satélite e reza para não chover. Então, eu já presenciei uma situação numa escola, né, no interior do Pará, que foi colocada uma mesa no meio do pátio, que foi o único lugar que conseguiu detectar o sinal do satélite.
e colocou lá o equipamento que iria fazer a transmissão de dados e estava todo mundo rezando para na hora que der às 17 horas não ter chuva, porque senão ia ter dificuldade para fazer a transmissão, porque testou a escola toda e o único lugar que localizou que teve sinal de satélite foi ali. Então, vivemos tudo isso, mas com todas essas dificuldades, a justiça eleitoral cumpre o seu papel. Exatamente. É um conceito relativamente novo ou relativamente contemporâneo que trata do lugar de fala. Né? Então, assim, eu hoje aqui, um homem entrevistando duas mulheres, quer dizer, eu poderia estar ou não estar no meu lugar de fala. E aí é por isso que a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é o lugar? É interessante a gente entender que todos nós, na sociedade, ocupamos espaços, né? Alguns desses espaços foram escolhidos por alguns pequenos grupos, poucos grupos, outros espaços foram impostos. Historicamente, quando a gente olha para o nosso passado, olha para as várias realidades pelas quais nós, como sociedade, uma sociedade formada e estruturada com base no patriarcado, com base no machismo, com base no racismo, se estruturou, se fomentou e vem se fomentando, nós vamos perceber que todos os lugares que nós mulheres ocupamos foram lugares que nos foram impostos. O que isso significa dizer? Isso vai significar, na verdade, vai repercutir em vários segmentos, vai repercutir em várias searas, né? Que nós não conseguimos, ao longo da história e até hoje, exercer a nossa liberdade, portanto, consequentemente, a nossa cidadania, a nossa dignidade, nos moldes em que a Constituição nos traz. Essa hierarquização, né, da humanidade, e aqui pautada no gênero, ela vai trazer, em vários aspectos, um desnivelamento social, né, com a submissão da mulher, a subalternização da mulher e da sua opressão. Então, na verdade, nós mulheres não somos tidas como seres independentes, né, não fomos no passado, é claro que é uma luta e a gente continua lutando, muito já se conquistou, mas muito ainda tem que ser conquistado, como seres independentes, seres autônomos, que temos liberdade para escolher exatamente o que nós queremos. Quando nós falamos em lugar de fala, pelo menos e essa é a minha perspectiva, e claro, existem outras perspectivas, são os lugares do qual nós falamos a partir de toda essa estrutura da sociedade, de toda essa evolução histórica, e que só nós, mulheres, sabemos falar sobre ele, sobre as suas dores, os seus ardores, enfim, o ônus e o bônus de ter ocupado esses lugares, porque só nós vivenciamos essas realidades. Agora é importante também traçar aqui uma outra percepção que eu tenho, que nós não podemos, Diogo, e Karina, eu acho que ela tem a mesma percepção que eu, falar sobre mulheres como algo, ou um gênero único. Nós temos várias interseccionalidades, nós somos marcadas por várias transversalidades, isso é muito importante. A gente estava comentando aqui, eu ontem participei de um evento numa outra instituição e ao meu lado uma mulher trans e uma mulher indígena. Eu não tenho lugar de fala para tratar questões referentes à mulher trans. Eu não tenho lugar de fala, eu, Juliana, para tratar questões referentes à mulher indígena. Então foi um momento em que, inclusive eu falei aqui, né, foi um momento em que eu me silenciei. Por várias questões, né, por vários aspectos, seja porque eu, proporcionalmente falando, né, eu sou convidada, sou chamada para ser ouvida, sequer chamada para serem ouvidas de um modo geral, essas mulheres são. Então são lugares diferentes, são sentimentos diferentes, são barras de acesso diferentes, tetos de vidro, labirintos de cristal completamente diferentes. Então a gente não pode tratar a mulher como uma universalidade que nós não somos. Então nossos lugares são diferentes, sabe? Desde as nossas opressões são diferentes, as nossas dificuldades, a minha dificuldade como uma mulher parda que sou, nortista, não é a mesma da dificuldade de uma mulher trans.
sabe? Então o lugar de fala é esse. Só que eu também sou do pensamento, e nós falamos sobre isso ontem, inclusive, que apesar disso, eu sigo um grupo que eu quero os homens junto comigo, ouvindo, percebendo, porque se nós excluirmos os homens desse debate, vai ser muito difícil essa percepção por parte de vocês, homens, daquilo que nós estamos falando. Vocês jamais sentirão o que a gente sente, assim como eu, Juliana, jamais vou sentir o que uma mulher trans sente, ou que uma mulher indígena sente. Mas o fato de eu me colocar ali naquela mesa, calada, silente, ouvindo e percebendo a dor delas, né, o que elas estavam trazendo, já é uma comunicação. Nós precisamos saber nos comunicar, até para que a gente possa evoluir. Eu saí muito melhor como ser humano daquela mesa de ontem do que eu cheguei. Porque eu percebi que, na verdade, aquilo que talvez para mim, Juliana, seja muito forte ou um obstáculo muito grande, talvez seja interessante eu repensar, que vai continuar sendo o meu obstáculo, mas não é o maior de todos, e que existem outros e que a gente tem que saber se respeitar, e a gente tem que saber criar essa oitiva, sabe? Essa escuta comum, mesmo quando nós não estamos ocupando esse lugar de fala. Então, saber falar no momento que é para falar, saber escutar no momento que é para escutar, e sem apontar o dedo, e sem de alguma forma diminuir a dor do outro, sem de alguma forma diminuir as dificuldades do outro, porque eu não tive essa dificuldade, então outra mulher não vai ter. Não, vai ter. Vai ter. Porque são as minhas realidades, são as minhas experiências. Então, eu acho que perceber o outro, sabe? A partir da sua história, das suas dificuldades, das suas conquistas, das suas emoções. O lugar de fala está muito relacionado a isso, na minha opinião. A partir dessa tua explicação do que é um lugar de fala, e acho que isso, de fato, é algo coerente. Ou seja, eu, assim como você, dentro do seu espectro, mulher, que não é universalista, seja muito claro isso, você não consegue atingir todas as possibilidades, porque você vive uma realidade, uma perspectiva. Naturalmente, um homem não vai ter, ou não vai conseguir sentir estar neste mesmo lugar. Que existem diferentes pontos e perspectivas de vida, acho que isso é algo, isso é um fato. Nós somos feitos de feixes de perspectivas, né? Por mais que alguns, ou às vezes, a gente crê que existe algo mais absoluto, a verdade é que é sempre uma perspectiva. Mas a pergunta que eu faço partindo desse conceito de lugar de fala, e isso é plenamente compreensível, até que ponto isso pode ser utilizado para também deslegitimar a participação do homem nesse debate? Ou seja, a participação do homem, ela é legítima, na opinião de vocês, ou ela deixa de ser legítima pelo simples fato de ser homem, no debate sobre a mulher, sobre as questões da mulher? É importante a gente ressaltar, quando eu trabalho a ideia de perspectivas, sob esse olhar da mulher, está relacionado às nossas opressões, várias. Eu costumo dizer, não tem uma mulher que não tenha sofrido assédio ao longo da vida dela. Todas nós, mulheres, mais ou menos, já sofremos algum tipo de assédio, algum tipo de violência. Então é importante nós identificarmos essas perspectivas, não simplesmente porque nós somos diferentes. É que essas diferenças nos foram impostas para além da questão da humanidade, sabe? Para além da questão de nós sermos todos humanos. Pelo contrário, a questão de gênero é um fator que nos impõe limites e nos impôs limites ao longo de toda a história, limites esses que marcaram a nossa trajetória, que marcaram as nossas conquistas, que marcaram e impediram muitas conquistas, que nos matam muitas vezes, a nós mulheres, e que na verdade são obstáculos que nos foram impostos. Então, para além daquilo que é normal. Em relação à tua pergunta, eu não acho que seja uma questão de legitimar ou deslegitimar. Como eu te falei antes, eu acredito que o papel do homem é sentar e escutar, sabe? Então, assim como o meu ontem foi sentar e escutar, eu me mantive silente, porque eu percebi que aquele local não era o meu local de fala, não era o meu lugar de fala, porque aquelas dores não foram nunca as minhas dores, e que eu não tinha como sequer debater. Eu não tinha como debater. Então, eu fiz a minha exposição, cada uma delas fez a sua exposição,
e no final do debate, o que eu vou debater? Eu não tinha. Então, ali eu reconheci que o meu lugar de fala é diferente do lugar de fala delas. E eu respeitei isso. O que infelizmente, Diogo, eu não sei se a Karina já sentiu isso, acredito que sim, a gente percebe, é que quando a gente está numa roda de debate e as mulheres falam, as mulheres trazem a sua perspectiva a partir dessa relação de opressão, de obstaculização dos seus, né, da conquista dos seus objetivos, de ocupação de espaço, espaço de poder, espaço decisório, é a imposição de que não é assim. É a intromissão na nossa fala, é a intromissão ou a tentativa de explicar que aquela nossa visão que nós temos porque nós percebemos a realidade, nós vivenciamos a realidade, está errada. Que aquela é uma visão turva nossa, porque nós somos emocionadas, nós somos apaixonadas, porque nós somos... E aí começam a nos qualificar de todos os adjetivos que a gente possa, né, imaginar, porque nós não estamos, na verdade, sendo racionais, porque nós temos mimimi, e não é nada disso. Então, a minha perspectiva é de que o papel do homem é sentar, ouvir e respeitar a nossa fala, ainda que eventualmente, como numa democracia, né, ainda que eventualmente discorde. Né, mas nós temos esse lugar de fala para nos permitir trazer esse nosso olhar, que é um olhar sempre de opressão, mais ou menos, mas é. É exatamente, tudo isso que você colocou, eu estou aqui porque eu estou bebendo dessa fonte, é exatamente o que eu penso também, são as ideias que eu comungo. Eu acho que dentro disso que nós estamos conversando, qual é o papel do homem nessa situação? É o exercício da escuta ativa. O homem não está acostumado a escutar porque ele foi treinado para falar. E nem sempre é hora de falar, tem horas que é hora de escutar. Então, se eu estou participando de um debate, de uma discussão, que diz respeito a algo que eu não posso jamais ter ideia, por exemplo, a dor do parto. Nenhum homem jamais vai poder dizer que ele sente, que ele compreende aquilo que aquela mulher está dizendo. Como eu também não vou nunca poder desfazer do que aquela outra mulher está falando com relação à dor do parto, porque cada uma sente de uma forma, de acordo com as suas características individuais. Então, a escuta ativa faz com que você desenvolva aquilo que hoje é caro para esse movimento, que é a empatia. Então, dentro desse processo, o homem precisa desenvolver a empatia para compreender que tem determinadas situações que a mulher vive e que ele não tem como dar resposta, porque ele não passa por isso. E aí, na programação neurolinguística, tem um princípio que, para mim, hoje, é um princípio que eu uso como norte em todos os setores da minha vida. O meu mapa não é o território. Cada pessoa tem o seu mapa de acordo com as suas vivências, de acordo com as suas experiências pessoais. Então, o mapa de um homem jamais vai ser igual ao mapa de uma mulher. Pelo menos não no estágio atual que nós vivemos. E eu acredito que mesmo no futuro, hipoteticamente, quando nós alcançarmos essa igualdade que nós tanto desejamos, por quê? Porque nós temos características físicas, biológicas, hormonais que nos diferem. Então, muitas vezes, o que faz com que nós mulheres nos sintamos desrespeitadas é exatamente o que a Juliana colocou. É o homem tentar, né, através do discurso que é do homem, né, desfazer daquilo que a mulher diz que sente, daquilo que a mulher vivencia, porque, obviamente, ele não consegue compreender, porque ele não passou por essas experiências que a mulher passou. E não passou porque a gente está numa relação de opressor e oprimido. Sim. E o homem dessa relação é o opressor na questão de gênero, entende? E nós somos as oprimidas. Mas nós, quando eu falo do núcleo mulher, sabe? Mas não é numa postura de opressor, vítima, de vitimização. Não. Não é sendo vítima. É fazendo análise histórica, né, da sociedade e vendo que dentro dessa análise histórica nós não tivemos ainda o mesmo espaço que os homens têm. Então, o homem não é que ele haja de má fé, não é que ele haja com má vontade, não é que ele queira fazer a mulher. É a mentalidade coletiva, a herança que ele recebeu, coletiva. A estrutura mesmo, né, social que foi criada assim. Sempre, diante de uma plateia, por exemplo, a gente vivencia isso no dia a dia de trabalho, a mulher está falando, tem sempre um homem interrompendo, tem sempre um homem diminuindo a fala daquela mulher, e quando é um outro homem,
ele, mesmo que o outro homem esteja falando alguma coisa que não faça sentido, além de não diminuir, não desfazer, ele ainda apoia e diz que está certo. Então são coisas que nós vivenciamos e que a gente observa que está muito enraizado e que a pessoa faz sem nem perceber o que ela está fazendo, né? Ela se comporta daquela forma, e se você questionar ela vai parar e vai dizer, não, mas a minha intenção não era essa, que não era mesmo. A intenção, obviamente, é racional, mas não aquilo que está no subconsciente e que ele já vivencia de forma mecânica, diariamente, dentro da sociedade que ele está inserido. Aí perpassa na relação com a esposa, perpassa na relação com a colega de trabalho, perpassa com a relação com a profissional que está hierarquicamente acima dele. Então, é uma situação muito complexa. Então, quando a gente diz assim, respeitar o local de fala, não é porque a gente quer excluir os homens do debate. Nós duas não. Não é a exclusão do homem do debate. O homem não tem direito de participar do debate. A gente quer que o homem participe porque a gente busca a igualdade. Então, se eu falo em igualdade, eu não posso falar em exclusão. Agora, o que eu desejo, né, o que eu defendo é que o homem participe desse debate a partir dessas duas premissas. Aquilo que diz respeito exclusivamente à mulher, que ele aprenda a escutar, que ele tente compreender. Por mais que ele não consiga sentir completamente, ele é um ser humano, ele é dotado de emoções, e ele também vai conseguir, nem que seja minimamente, em razão da empatia que ele vai desenvolver com essa escutativa, é dizer assim, não, de fato, eu não consigo alcançar o que ela está dizendo, mas é algo que tem sentido. Como a professora Juliana botou, não é um mimimi, não é porque hoje ela está de TPM, não é porque você gosta de reclamar, ou não é porque é brava ou chata. Porque a mulher é chata também. É chata, é brava. Então é nesse sentido que a gente fala, hoje a gente defende a questão do local de fala, né, do respeito a esse posicionamento. Ou seja, a questão do local de fala, ele diz muito mais sobre o respeito e a consideração que você deve ter pela exposição daquilo que você está ouvindo, do que propriamente em impor uma via de mão única dentro de um poder argumentativo. O que eu vejo talvez seja confusão, pelo que eu estou compreendendo, de fato, e por isso para mim, além de ser um bate-papo, é realmente um aprendizado. E a gente, pelo menos eu, não entro em nenhum bate-papo não disposto a aprender, senão não teria sentido, né? Mas eu tive agora, da fala de vocês, uma percepção interessante de que muitas vezes o homem acaba confundindo isso como se a mulher estivesse dizendo, então elas podem impor o que elas querem e eu tenho que ficar calado. Não é exatamente isso. Na verdade, a Juliana já falou isso, é uma democracia, você tem o direito de não concordar, mas respeite pelo menos o que eu estou falando no momento que eu estou falando. Porque senão a gente desnivela até esse debate, porque se você tem uma opinião que eu não vou discutir a tua opinião a sério, porque eu acho que você está de TPM, então na verdade a gente não está discutindo nunca a sério. Seria essa a importância do local de fala, quer dizer, então vamos estabelecer uma conexão onde também você não se desfaça dos meus argumentos pelo fato de eu ser mulher, né? Quer dizer, seria mais ou menos isso, seria mais o respeito pelo ouvir. É o respeito, na minha opinião, né? Eu sigo isso reunindo um pouco do que a gente falou. É o respeito nesse processo de comunicação não violenta, de escutativa, de empatia, a partir, não é apenas, na minha percepção, da opinião da mulher. É da realidade na qual a mulher está inserida, que só ela sabe. Realidade social, realidade econômica. Olha, eu vou trazer um ponto aqui que eu particularmente acho muito interessante. Eu gosto de estudar direito à cidade sob a perspectiva da mulher. Então, quando a gente estuda direito à cidade, né, que também é um debate político, nós vamos trazer vários vieses aqui, e claro que eu não vou trazer para vocês. Vocês sabem que, por exemplo, a rota de transporte público é feita, de um modo geral, a partir da perspectiva do homem. Do homem? Do homem. Qual é o caminho que o homem, de um modo geral, o homem médio, sociedade, faz? Casa, trabalho, trabalho e casa. E a mulher? Casa, para na creche, na escola, deixa o filho. Principalmente numa sociedade que nós temos várias mães só, vai para o trabalho. Recebe o telefonema do pai ou da mãe que está doente ou precisando de um medicamento, para na farmácia, passa no supermercado para comprar alguma coisa no jantar, volta para casa.
A mulher perde muito mais tempo no trânsito do que o homem. Fora todos os outros encargos que as mulheres têm, que não são remunerados. Mas mesmo assim, nós temos que provar no ambiente de trabalho 3, 4, 5, 10 vezes mais que nós somos tão competentes quanto o homem. Então, o que eu estou colocando é que, na verdade, não é só uma opinião, são fatos. Fatos que foram construídos historicamente, que se perpetuam e que garantem esse desnivelamento, sabe, em razão do gênero. E que quando a gente traz o recorte racial, o recorte de orientação sexual, o recorte regional, que na minha opinião o recorte regional em nível nacional é uma transversalidade, né? A mulher nortista ela não passa pelas mesmas questões e nordestina que a mulher sulista. Só que esse debate não é colocado em pauta, nós somos em menor número. Então é importante a gente perceber isso, sabe? Então eu acho que é mais ou menos, eu considero mais ou menos isso, essa reunião de fatores que a gente trouxe aqui. A gente observa, por exemplo, essa questão agora da pandemia, né? Como essa desigualdade ficou acentuada para a mulher que trabalha com relação ao seu marido. Porque durante a pandemia, de um modo geral, o que é que a gente via? Né? Os maridos ficaram em casa trabalhando e eles cuidavam do trabalho. As mulheres estavam em casa trabalhando, mas elas também estavam cuidando da casa, das crianças, fazendo o dever da escola, fazendo as atividades escolares, porque nós ainda temos uma sociedade e que, a grosso modo, óbvio que não é a regra, mas a maioria dos homens ainda não participa ativamente da vida escolar dos filhos. Nem da casa. E nem da casa. Então, eu, por exemplo, uma juíza, ao mesmo tempo que eu fazia sessões, eu tinha que estar ali porque a professora não estava tendo aula e eu tinha que acompanhar meu filho na escola. E eu cansei de um computador de um lado, um computador do outro. Eu aqui trabalhando e meu filho estudando aqui. E tendo que pensar no almoço. E tendo que pensar no almoço, né? Enquanto um homem, na mesma situação, na mesma posição que a minha, estava trancado no seu gabinete, fazendo as suas audiências, porque ele tinha a esposa que estava desempenhando o mesmo papel que eu estava desempenhando. Enquanto juíza. É louco isso. Então não é uma imposição, é respeitar a partir das nossas vivências, das nossas realidades. E aí vem o que a Karina falou. E por que é tão difícil, de um modo geral, para o homem isso? Porque ele não foi acostumado a escutar, ele foi acostumado a falar, a impor o seu posicionamento. E quando nós mulheres chegamos no ambiente e falamos, discutimos, debatemos, pau a pau, porque nós somos agressivas, porque nós somos violentas, porque a gente quer falar muito, a gente quer aparecer, nós somos radicais, nós somos bravas. E não, queremos tomar o lugar dos homens. Queremos tomar o lugar dos homens, que não é dos homens, é de todo mundo, e que por muito tempo estão sendo ocupados, sabe? Então é essa perspectiva. E aí tirar essa zona de conforto e transformar numa zona de desconforto requer muita luta, muita ação. É uma desconstrução diária. É uma desconstrução diária. É uma desconstrução. Pois é, isso remete assim ao próximo tema mesmo aqui da nossa conversa, que é a mudança de percepção da sociedade a partir exatamente desse mecanismo que inicia com a voz da mulher que foi silenciada por muito tempo, e a partir de um determinado momento essa voz começa a externalizar. Talvez é exatamente no momento que a mulher externaliza isso, e que agora os homens estão começando a compreender que precisam escutar, porque são perspectivas que nós não vamos conseguir vivenciar. E uma vez que essa voz de fato se ergueu, assim, é um processo irreversível, ainda bem que é um processo irreversível, porque é o correto, é o justo. E com ele você vai acompanhando uma mudança social, aliás, como todas as mudanças mais recentes da sociedade pós-iluminista que nós vivemos hoje, são mudanças que vão ocorrendo cada vez mais rápido. Então, assim, sei lá, do primeiro voto feminino até a década de 80, mudou-se devagar, um pouco. Da década de 80 aos anos 2000, mais um pouquinho. Dos anos 2000 para cá, as coisas começaram a mudar de uma maneira mais acelerada. Nos últimos 5 anos, nós tivemos uma transformação considerável, e isso eu estou falando pelo menos da introdução do debate. Coisas que a gente hoje debate, eu estou falando de talvez em 5 anos atrás, esse mimimi que vocês falaram, por exemplo, isso era um argumento, ainda é um argumento hoje, mas era um argumento muito mais comum.
há 2, 3 anos atrás. E vai se tornar um argumento incomum, ou seja, um argumento não utilizado em muito tempo. Então a gente está vendo que há, ainda bem, né, um caminho social. Então a pergunta que eu faço para vocês é: que estágio vocês enxergam a nossa sociedade hoje? Que ela ainda está distante do ideal, isso é fato. Mas o quão distante a gente está ainda de uma percepção onde haja melhores oportunidades para as mulheres, ou não é melhores, mas oportunidades iguais para as mulheres, uma participação mais efetiva das mulheres na tomada de decisão, no exercício de poderes eletivos e não eletivos, porque o poder não é só eletivo. Então, se a participação da mulher na sociedade, participação da mulher nos diversos papéis que antigamente se dizia não pertencer a ela. A gente vê hoje, por exemplo, no esporte, eu gosto muito de acompanhar o futebol, e era engraçado, porque eu não era habituado a assistir futebol feminino. O futebol para mim era algo masculino. Só que as emissoras começaram a transmitir o futebol feminino, e hoje eu já vejo como algo normal. Então olha como a nossa percepção ela caminha e vai mudando. Hoje, quando eu me deparo e vejo um bom jogo de futebol feminino, eu paro e assisto. E sabe, já é muito diferente do que era antes. Então, eu quero saber de vocês isso, quer dizer, em que ponto nós estamos nessa mudança cultural e qual a importância dessa mudança para que a gente possa estabelecer uma melhor conexão entre a sociedade para essa luta das mulheres. A ideia, né, de direitos humana é algo recente. A ideia de que todo homem tem direitos é algo também relativamente recente, né? Mas quando a gente fala em igualdade de direitos, é uma ideia ainda mais recente, só que é uma ideia que foi concebida no momento em que, quando a gente falava de igualdade de direitos, a gente não estava falando de igualdade de direitos de homem e de mulher, porque nessa época, Estado moderno, quem tinha direitos era o homem. A mulher era um ser tutelado, primeiramente pelo pai, depois pelo marido. Então, a mulher era praticamente uma coisa, né? Porque se você não tem o direito de decidir o caminho da sua vida, se as suas opções são aquelas que seu pai lhe dá ou que seu marido lhe dá, né? Você está equiparada a uma situação quase de relação de senhoria. Então, você vê já no século XIX, surge um movimento feminista. Qual era o objetivo? A conquista de quê? Do direito a essa igualdade. A igualdade que passaria a ser vista agora sob um outro aspecto, que é a igualdade entre homem e mulher, né? A igualdade de gênero. Então, é um conceito ainda mais recente, essa ideia de igualdade de gênero. E quem acredita hoje que o homem e mulher devem ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades é uma pessoa feminista. O feminismo não é um movimento homogêneo, você tem diversas correntes, né, diversas formas de pensar o feminismo, mas a base, a origem é essa, a igualdade de oportunidades e a igualdade de liberdade. Então, isso é mais recente ainda. Quando a gente pensa no direito ao voto, trazendo para o nosso caso para o Brasil, a gente vem para a década de 30. Né? Até recentemente, o nosso antigo Código Comercial proibia a mulher de comerciar. Só quem podia comerciar era o marido. Nós tínhamos excelentes empresárias que, na verdade, ficavam escondidas na pessoa do seu marido, que era formalmente o dono da empresa. Mas as empresárias, de fato, eram as mulheres. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo mostrar essa evolução histórica. Essa igualdade que nós buscamos, relacionada à liberdade e à oportunidade, é algo que tem sido conquistado gradualmente, né? Eu não posso dizer que hoje nós não temos uma situação melhor do que antes, não. Nossa situação hoje é muito melhor, mas ainda o estágio atual ainda é muito longe do que será o estágio ideal. Que dentro do estágio ideal, e quando eu falo estágio ideal, já que a gente não consegue também dentro de uma sociedade que todo mundo se comporte da mesma forma, mas o estágio ideal é quando a coletividade, ou seja, a maior parte das pessoas que compõem o grupo social, elas compreendam que, de fato, não existe nenhum tipo de hierarquia e nenhum tipo de supremacia do homem em relação à mulher. Então, só para vocês perceberem um exemplo, no dia que for um senso comum que a mulher sai para trabalhar, que o homem sai para trabalhar,
e que os dois chegam em casa, e que no momento que os dois chegam em casa, os dois dividem os afazeres domésticos, os dois dividem as atividades dos filhos, os dois cuidam dos pais doentes, aí esse seria, do meu ponto de vista, eu disse, não, agora a gente alcançou o estágio de igualdade. Então eu não quero ser superior ao homem, mas eu também não quero estar numa situação inferior, de eu ter que me sacrificar mais em todos os sentidos, pessoal, profissional, familiar, para poder me impor, para poder eu ter um espaço. Por quê? Porque foi isso que me foi relegado lá atrás, foi isso que foi relegado a minha avó, a minha bisavó, a minha mãe. Então é uma evolução que nós temos. Então, qual é o estágio que nós temos hoje? É um estágio que, do meu ponto de vista, nós mulheres, né, de um modo geral, estamos mais conscientes desse direito, estamos almejando muito mais sermos livres. E o que é ser livre? É poder você ser o que você quiser ser. É poder você fazer ou não fazer o que você quiser, sem nenhuma amarra cultural, sem nenhum tipo de pressão que não seja exclusivamente a sua. Então, hoje nós estamos mais conscientes disso, que é o primeiro passo para que de fato haja uma desconstrução e, consequentemente, haja uma evolução. Então, assim, você me pergunta qual é o estágio que nós estamos hoje? Nós estamos engatinhando, do meu ponto de vista. Mas é uma posição muito mais confortável do que já foi no passado, mas muito íntima com relação ao que a gente espera para o futuro, né? É assim que eu vejo hoje. E é um processo de desconstrução e de descortinamento contínuo, e que nós vamos nos percebendo como seres independentes e autônomos, e todo dia um pouquinho dessa cortina que vai caindo, sabe? E vai tirando a venda dos nossos olhos, porque isso um pouco mais no passado recente, hoje em dia as meninas grávidas, né, de um modo geral, não fazem isso, né? Mas antigamente a menina, antes de nascer, ela já tinha todo o futuro dela traçado pela família, né? Então ela vai casar, ela vai ter 2, 3 filhos, vai casar com fulano de tal, né? Vai ser um bom homem, aquele homem do bem. E, enfim, vai estudar se quiser, sabe? Então, esse processo de desconstrução, e como a Karina falou uma palavra que é tão forte, olha, sacrifício. Como que uma sociedade justa, livre, se permite sacrificar, né, um dos seus grupos simplesmente em razão do gênero, em razão da raça ou em razão de uma orientação sexual? Né? Quer dizer, que nós temos que nos sacrificar. E olha o que é mais curioso, né, Karina? Muitas vezes nós, mulheres, vamos saber quais são os nossos desejos, quais são as nossas vontades, os nossos sonhos ao longo dessa caminhada. Porque a gente cresceu vendo vídeo de princesa. Princesa que está dormindo, lá está desmaiada, e um beijo do homem assédio. Um beijo do homem que vai fazer a princesa acordar. Entende? Então a gente... Olha que louco, nós vamos nos percebendo como mulheres ao longo dessa caminhada. Porque nós crescemos com tudo formatado para aquilo que nós deveríamos ser. Então, essa desconstrução, eu digo, mas quem disse que eu gosto de rosa? Eu nunca gostei de rosa, minha cor preferida é azul. Até eu me pergunto, entende? Então, é curioso isso. Né? Hoje em dia, claro, que essa nova geração já vem no outro perfil, e as redes sociais são fundamentais nesse papel. Porque potencializaram esse debate, fizeram com que esse debate se inserisse nos mais variados segmentos, porque hoje em dia todo mundo tem um celular, pode não ter uma boa internet, mas tem um celular e consegue acompanhar esse debate. E eu particularmente acredito que inclusive algumas personalidades feministas, mulheres feministas, conseguiram entrar nos vários lares a partir disso. Agora, como Karina falou, nós estamos num passo ainda muito inicial. Só para a gente ter um desenho aqui, eu participei de um evento essa semana, na Universidade de Lisboa, e eu estou com os dados na cabeça por conta disso, porque eu usei lá. Né, dados do TSE, eleições de 2020, a gente está falando de 2 anos atrás. Eleições municipais, que são as eleições mais próximas do público, do eleitorado. Né, todo mundo conhece um candidato a vereador, a vereadora, um candidato a prefeito, é aquela coisa do corpo a corpo. Mesmo com um pouco do esfriamento da campanha, em razão de tanto de restrição de propaganda eleitoral, mas é aquela campanha mais próxima. Ano de 2020... Quando a gente faz uma análise, né, da composição de chefia do Executivo Municipal e dos cargos de vereança, não chegam a 20%. Quer dizer, o Executivo ainda em razão do gênero, tá? O Executivo ainda é pior do que o Legislativo.
não chegam a 20%. Então, e aí a gente faz uma análise, por exemplo, dos espaços, os espaços de concurso público. As mulheres conseguem entrar, né, com todas as dificuldades que são completamente diferentes dos homens que estudam para concurso público, porque a gente está falando ali de uma prova que é objetiva, né, objetiva no sentido que não leva em consideração gênero. Mas quando a gente analisa, por exemplo, cargos ocupados a partir de critérios subjetivos, tipo banca de concurso, tipo CNJ, esses grandes cargos, a gente vai começar a perceber a menor participação das mulheres. A menor participação das mulheres. Né? Então é importante a gente desbravar esses espaços. Né? É importante a gente desbravar todos os espaços. E aí, particularmente, me chama a atenção assim, duas macro bases. Na própria academia, né, isso é muito forte também. A questão da própria compreensão do que é política, e aqui no Brasil a gente associa muito política à ideologia partidária. Então nós temos que entender política como uma ciência, como nós nos organizamos em sociedade, como nós nos organizamos como um povo, como um coletivo, em torno de um interesse comum, né, para que nós consigamos avançar como coletivo, suprir as nossas necessidades. Então é importante que nós entendamos isso e que a educação é a base de toda essa concepção. Então, quando a gente fala sobre educação sexual, quando nós falamos sobre educação de gênero nas escolas, quando nós falamos sobre educação política, é exatamente para que as nossas crianças cresçam com a exata percepção do seu papel numa sociedade igual, plural, diversa, justa. Vejo aqui, para que nós consigamos a médio e longo prazo avançar, é preciso que agora isso seja implementado. E não vem sendo. Então, é preciso que nós tenhamos a atenção redobrada, porque isso vai repercutir em todos os segmentos, para todos nós. Enfim, ainda temos que caminhar muito. Bom, uma aula, Exatamente. Seja duas aí, mas é muito bacana. Eu acho que quem puder realmente nos assistir, assim, se puder ser esclarecedor para quem está nos assistindo, como esse bate-papo, e o bate-papo que nós tivemos antes de começar mesmo as gravações, para mim, pelo menos, esclarecedor, é aquilo que vocês falaram, a gente vai formando, e é a empatia mesmo, você vai compreendendo, né? Se você souber realmente ouvir, você consegue compreender que existe ali um problema que você não vai perceber em condições normais, porque você não tem como participar desse problema. A Karina estava falando agora sobre essa questão do papel da mulher. E eu me lembro que eu tinha feito, na verdade, isso é um comentário comum, quando você diz assim, poxa, mas o homem, parece um comentário que desqualifica o homem e qualifica a mulher, quando ele diz assim, o homem só consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo e a mulher consegue fazer mais de uma. Mas por trás disso existe, na verdade, um argumento inverso, né? Porque o homem só consegue fazer uma coisa porque ele só precisa fazer uma coisa. Exatamente. Então, a construção da vida histórica dele foi isso. Exatamente. Então, quando você diz que parece ser um elogio, né? Não. Como é que a mulher consegue fazer três coisas ao mesmo tempo? Inclusive, eu oriento todo mundo a entender que eu sou extremamente desatenta e eu faço uma coisa de cada vez, por favor. Ontem, Dia das Mulheres, a gente vê assim, com o intuito, obviamente, de querer parabenizar, dois parabéns que eu recebi genericamente, que todas as mulheres receberam genericamente, e que eu fiquei meio chocada. O primeiro é, você é uma guerreira. Mulher não tem que ser guerreira, mulher tem que ser forte, como o homem tem que ser forte, para ter resiliência, para ultrapassar as dificuldades da vida. Mas da mulher é exigido que ela seja guerreira. Ou seja, estamos numa guerra. Então, a mulher, entendeu? A mulher tem que ser pra guerreira. Gente sobreviver. Parabéns, guerreira. Ninguém esperava que você chegaria aqui e você chegaria. Tipo então, isso. Eu tenho que estar com arma, portando arma, entendeu? E o segundo ponto, uma mulher maravilha, porque não era qualquer mulher, era a mulher vestida de Mulher Maravilha, já que ela tem que fazer 10 milhões, ela tem que ser um polvo, ela tem que fazer com tudo ao mesmo tempo. Ela era uma mulher maravilha, com a barriga deste tamanho grávida, e diz assim, ela merece todos os parabéns, porque ela é a transportadora do homem para esse mundo. Que indigesto. É o que é exigido, né? Então, assim, difícil. Nós somos muito cobradas. A sociedade exige e espera muito da mulher.
Mas isso por quê? Porque a mulher supera o homem? Obviamente que não, nós somos iguais. Mas é um aspecto cultural que foi exigido disso da mulher desde sempre. E aí a gente se vê, se desenvolve, cresce, entrando inicialmente, obviamente, nessa realidade que nos cerca, que é a realidade que é da nossa família também. Sim. Do nosso pai, Nós da estamos nossa mãe. inseridas nisso, sim. E com o passar do tempo é que a gente vai se reconhecendo enquanto ser humano, vai se percebendo e vai vendo assim, peraí, não é bem isso, eu não quero ser guerreira. Né? Eu não sou transportadora. Não. Entendeu? Eu sou mulher, eu sou um ser humano, e como ser humano eu tenho vontade, eu tenho sonho, eu tenho desejo, entendeu? E eu posso querer casar, eu posso não querer casar, eu posso querer trabalhar, eu posso não querer trabalhar. Não é heroína, não é guerreira, não é nada disso. Entendeu? E aí eu sempre falo assim, que a zona de conforto do homem equivale à zona de desconforto da mulher. Então tudo aquilo que o homem não quer mudar para manter essa zona de conforto, a gente quer mudar. Porque a gente não aguenta mais. Está desconfortável demais viver assim. Então a gente precisa mudar. Não é porque a gente também adoece, nós temos sentimentos. Não, você é forte, você aguenta. Não, a gente não quer mais aguentar. E o importante, assim, é que dentro desse processo, eu não estou querendo, que às vezes pensa que o feminismo não dá valor à mulher que quer ser dona de casa. Não. Não é também isso. Também respeito. Não é isso. É a opção da pessoa e se a mulher se realiza como dona de casa, maravilha. O que a gente não aceita mais é que eu seja obrigada a ser dona de casa. É que eu não tenho um espaço profissional, porque a mim não é dado esse espaço profissional. Do mesmo jeito que no passado eu não podia frequentar a escola, ou se eu frequentasse, eu ia para o colégio de magistério, porque era o que era reservado à mulher. Então, quando a família permitia que a mulher estudasse, ia ser professora. Fora disso, ela não podia estudar. Então, através de muita luta, a gente conseguiu o quê? O espaço na escola. Todo mundo chega hoje na escola, tem meninos e meninas, e ninguém acha aquilo absurdo. Da mesma forma, é a nossa luta hoje por essa igualdade no ambiente de trabalho. Nas funções base, a gente já observa uma igualdade de homem e mulher, naquelas funções que são tidas como hierarquicamente inferiores pela sociedade. Mas nos comandos, nos cargos de poder, você já não vê essa igualdade existir. Não. Né? Você vê numa grande empresa, você tem entre os empregados, mulheres, homens, agora, e na direção da empresa? E na presidência da empresa, quantas empresas têm como presidente uma mulher? Até na própria Então, estrutura do dos Poder órgãos. Judiciário. Recentemente a JUF acabou de fazer uma pesquisa. Na base nós temos uma igualdade, porque o critério é uma avaliação mediante prova que não é identificado o gênero. Mas quando você vai para o 2º grau, 3º grau, ministro supremo, muda o você perfil. já vê que a realidade é outra. Exatamente. E assim, o fato de no futuro, que é o que nós queremos, a gente tenha realmente acesso a esses cargos de cima, significa que a gente está querendo tirar os homens, está querendo diminuir os homens? Não, a gente só quer ter as mesmas condições de trabalho que o homem. A gente quer ter os mesmos acessos que o homem tem para que a mulher que queira ocupar, ocupe, que não quiser ocupar também, está valendo. Não é obrigada, a opção dela também não é ocupar. Eu poderia dizer que no final do dia, a luta das mulheres é para o exercício de uma condição humana, simplesmente. Porque o que é que nos caracteriza talvez como humanos é essa autodeterminação mesmo. É poder escolher sem ser criticado, dentro da normalidade, e que eu digo dentro da normalidade, não são esses papéis sociais, mas desde que você não interfira no direito do outro, é isso que eu quero dizer, no papel que você quer exercer. Então é muito engraçado porque no Dia das Mulheres é muito comum as adjetivações, como vocês usaram aqui algumas, né? Ah, não, mulher nasceu para ser mãe, olha que belo que é ser mãe e tal. E assim, eu já percebi isso, na verdade eu já tenho percebido há algum tempo que não tem problema, tem mulher que quer ser mãe de fato, mas tem mulher que não quer hoje mais ser mãe, e tem mulher que não quer casar, e tem mulher que simplesmente não quer ter um parceiro homem, ou tem mulher que quer ter um parceiro mulher, ou tem mulher que não quer ter, enfim. Isso não é história. No final do dia é autodeterminação mesmo, é ter o direito de eu fazer o que eu quiser e não ser ou não ser diminuído por isso. Exatamente. No final do dia, e ao fim e ao cabo, nós podemos exercer livremente a nossa cidadania, que nos permite ser titulares de direitos, assim como os homens são. Todos os direitos. Individuais, direitos civis, direitos políticos, todos os direitos, sabe? Então, sem rótulos e muito mais respeito. É essa linha.
E nós somos rotulados a todo momento, né? Desde a forma como a gente se veste. Quantas vezes a Karina pensou antes de colocar uma roupa para ir pro trabalho? Porque nós pensamos até na roupa que a gente vai vestir. Quantas vezes você, pelo fato de você ser uma profissional de sucesso, que te questionam como é com seus filhos, como é na sua casa, como se uma coisa influencia a outra. Uma profissional de sucesso não pode ser uma boa mãe, não pode ser uma boa esposa, porque ela se dedica ao trabalho. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem na nossa mente a ideia do homem, que o homem, em regra, na nossa sociedade, ele se dedica ao trabalho, porque quem se dedica aos afazeres domésticos, aos filhos, é a mulher. Então, como ele só se dedica ao trabalho, no referencial dele, no mapa dele, a mulher que trabalha, ela também só se dedica ao trabalho. E aí vão dizer assim, tá vendo como consegue fazer várias coisas? Não, não é questão de conseguir, é que a gente tem que. Para nós conseguirmos a nossa independência, para nós conseguirmos realizar os nossos sonhos, nós somos obrigados a fazer aquilo que nos impuseram. Então nós temos que conciliar tudo, entende? Então a gente não quer mais ser obrigada a nada. Nós não queremos mais isso. Nós queremos escolher. Olha, todo esse papo, na verdade, nos traz aqui para a gente fechar com chave de ouro, mas eu acho que é o cume, talvez, aí do nosso objetivo, que é compreender, a partir de tudo isso que foi debatido aqui, enfim, que foi posto na dificuldade, do que se espera da sociedade adiante, de que estágio da sociedade nós estamos, o que a gente precisa compreender, o que precisa mudar. E a gente tem diversos instrumentos para isso, né? E um destes instrumentos, para alcançar todos esses objetivos que a gente vem conversando até aqui, é a participação da mulher, ou a participação feminina, posso dizer assim, na política. E aí disso surge, então, uma primeira indagação sobre a participação feminina na política. Primeiro, como vocês enxergam essa participação feminina na política? E segundo, qual é o papel do partido político nesse exercício? A partir de tudo que nós falamos até aqui, entrar nesse tema parece ser uma consequência lógica. É uma consequência lógica. Eu não posso falar em igualdade de direitos se eu não falo em igualdade de participação na política, né? Está umbilicalmente ligado, né? E se a gente imagina, Brasil, mulher vota a partir da década de 30, e hoje não se conceberia a ideia de alguém, pelo menos validamente, conseguir sustentar que a mulher não pode votar, não deve votar. A mesma ideia é a ideia da mulher participar agora de forma ativa na política, se candidatando, querendo ocupar um mandato eletivo, né? Não é uma realidade que ainda existente na nossa sociedade. Por quê? Porque durante muito tempo a mulher foi mesmo alixada do processo político, né? Então, as mulheres não, entre aspas, porque se a mulher não tem interesse pela política, não foi dado a ela o direito de desenvolver interesse pela política, porque a política era um espaço reservado para os homens. Então, elas não podiam participar. E as que participavam, que sempre teve mulheres na política, participavam de forma indireta, apoiando seus maridos, apoiando seus amigos, né, como um cabo eleitoral. Então, a gente está num estágio hoje que a gente não mais concebe, né, essa falta de espaço da mulher na política. E aí entra a ação afirmativa que nós temos de 20 anos para cá, e que assegura que pelo menos 30% das vagas seja reservada, né, nas eleições proporcionais a um gênero. E é uma política, né, que de fato tem o mérito de reverter essa realidade social. Essa política precisa ser de fato implementada, porque não adianta ela estar no papel, não adianta ela existir formalmente. E aí, do meu ponto de vista, quem vai de fato implementar essa política? É a Justiça Eleitoral? Não. A Justiça Eleitoral vai corrigir distorções da não efetivação dessas políticas. O principal ator dessa política é o partido político. Por quê? Porque é ele que tem a chave, né, que é a convenção partidária para a escolha dos candidatos. Só que não basta escolher mulheres para cumprir a cota legal. O que esse partido tem que fazer? Fomentar a participação feminina,
dentro do processo eleitoral. E como é que ele vai fomentar? Através daquilo que, em tese, todo estatuto partidário tem, que é a educação política. É convidando as mulheres para participar, para discutir política, para fazer parte de rodas de política, né? É mostrando para a mulher agora a importância dela nesse processo eleitoral. É dando, de fato, condições para que essa mulher possa se lançar candidata e participar. Por mais que você tenha uma política teórica que diz que uma parte dos valores do fundo partidário deve ser direcionada à mulher, se esse valor não chega efetivamente à mulher, e o partido justifica, não chegou porque ela não pediu, talvez ela nem soubesse que tinha direito, não é a mulher que tem que pedir. Aí entra o papel de fomentador do partido, é ele que tem. Já que eu tenho 30% da minha cota de mulheres, eu vou pegar o dinheiro que é feminino e vou repassar para que essas mulheres de fato participem. Eu vou dar condições para que essa mulher de fato vivencie o período eleitoral, possa de fato fazer propaganda. Eu vou dar orientação para essa mulher durante todo o processo eleitoral. A gente sabe que na prática tem partido que se compromete a fazer prestação de contas e nem faz. Larga depois o candidato sem a prestação de contas e ele fica impossibilitado, inclusive, de se eleger depois. Então, para mim, dentro desse processo, o partido político é o principal ator e ele precisa assumir essa responsabilidade, já que nós vivemos numa democracia representativa, né? E o partido político é um meio para que o cidadão possa alcançar um cargo eletivo. Nós não admitimos candidatura avulsa no nosso sistema. Então, se a única forma de alcançar o cargo eletivo é através do partido, o partido tem uma responsabilidade política, social e constitucional muito grande dentro desse processo de acesso da mulher a um cargo eletivo, né, do meu ponto de vista. Eu costumo dizer que os espaços políticos, eles começam a ser pensados numa mesa de bar. Não, vamos reunir, vamos sair para almoçar, vamos beber depois do expediente, durante o trabalho, né? Para quantos desses momentos de pensar os espaços, a ocupação desses espaços, as mulheres são chamadas? Estão em casa, cuidando do filho. Ainda quando elas querem, elas têm estrutura, não, vou deixar o filho com a minha mãe, se tiver filhos, não tenho nem filho, eu vou. Mas para quantas dessas conversas as mulheres são chamadas? Então é interessante a gente perceber como que nós somos alijadas, excluídas mesmo do processo, né, desde o modo mais informal da coisa, de como a coisa começa a funcionar, começa a ser pensada, até numa perspectiva mais formal. Eu confesso a vocês que eu acredito que nós estamos ainda muito a passos de cágado, sabe? Na legislação, inclusive, nossa legislação eleitoral. Primeiro porque, agora, muito recentemente, para mim é recente, em 2015, nós tivemos uma legislação que determinava que o fundo partidário deveria ser destinado no máximo em 15% para a candidatura de mulheres, ou seja, se a gente faz uma comparação, 15% mulheres, 85% homens, aí vem quem? Judiciário para dizer não, isso é inconstitucional. E nós ainda temos uma legislação que entende a mulher como uma universalidade, que não somos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a legislação é insuficiente, isso não está demonstrado. Nós não conseguimos, acabei de trazer dados de 2020, nós não conseguimos ocupar sequer em 30%. Aí vem a dicotomia de expressão, o paradoxo de expressão, porque a mulher é minoria. Nós nunca fomos minoria. Não somos minoria na advocacia, não somos minoria como sociedade civil, como cidadãs. A gente é tratado como minoria. Por quê? Porque toda a concepção de Estado, a estrutura de Estado lá atrás, exclui a mulher, como exclui o negro, como exclui o LGBTQIA+, como exclui todos os grupos que não compõem o grupo hegemônico. Então, nada é pensado a partir da nossa perspectiva. A gente precisa mudar isso, por quê? Porque o fato de nós não termos essa representatividade nos espaços de poder, claro, é um ciclo vicioso que vai voltar para a gente. Uma aluna minha recentemente, mais ou menos, fez um estudo nas Assembleias Legislativas do Norte do país e fez uma pesquisa, eu acho que foi de 2016 a 2020, um parâmetro temporal dela, sobre as leis produzidas relacionadas às mulheres. As pouquíssimas leis criadas durante esse período diziam respeito a títulos e honrarias. Não que nós não os mereçamos.
Mas a gente precisa de muito mais disso, principalmente numa sociedade tão desequilibrada, tão desnivelada em termos da igualdade de gênero. Então, assim, eu penso que nós precisamos avançar muito. Essa legislação ela é muito insuficiente. E a despeito de ser insuficiente, né, questionada, porque a nossa zona de desconforto volta para lá, vai bater na zona de conforto dos homens, que tá cômodo, tá bom assim, a gente não quer mudar, mas a gente quer mudar. Nós somos iguais, a gente precisa, são anos, né, de retrocesso, de opressão. E os partidos políticos, primeiro nós temos que entender que toda a concepção, a base da concepção dos partidos políticos é constitucional. Então os partidos políticos não estão, assim como nenhum de nós está, acima da Constituição Federal, que é a norma maior. O que significa dizer, portanto, que todos os princípios que são norteados a partir da Constituição, pela Constituição e em razão da Constituição, devem ser observados pelo partido político. Os princípios e os direitos também devem servir como limites. Os partidos políticos, a autonomia partidária, ela não pode de nenhuma forma implicar em arbitrariedade política. Essa atuação tem limites, esses limites devem ser respeitados, ter igualdade de gênero nesses limites, independentemente da legislação, independentemente da lei de cotas, que é insuficiente, essa igualdade deveria ser garantida internamente. Uma política interpartidária. Porque as mulheres não têm interesse na política que a gente mais ouve. A mulher não vota mulher. Quem disse vota mulher há muitos anos. Então, os partidos políticos têm o dever, inclusive estatutário, muitos deles, de promover essa educação, de promover essa conscientização política. Afinal de contas, recebem dinheiro para isso. O fundo público, o fundo partidário, é dinheiro público, é nosso dinheiro. Então, esse processo de conscientização coletiva é um trabalho que nós temos que compreender, porque nós, aqui no Brasil, especialmente, falamos sempre do Estado, porque o Estado é omisso. O Estado também pode ser omisso, mas também existem outros atores sociais nesse processo. O partido político, no que toca à efetivação da política e da democracia no nosso país, é um dos protagonistas. Porque toda a concepção da nossa estrutura, como a Karina colocou, vem dos partidos políticos, parte daí. Quer dizer, o cidadão, olha que louco, o cidadão sequer pode exercer um direito fundamental se não estiver filiado no partido. Um direito que é estruturante da nossa democracia. E os partidos políticos simplesmente não vão se responsabilizar. Então, essa responsabilidade ela não pode ser meramente formal, como prestação de contas para garantir o recebimento do próximo fundo partidário. Para além disso, tem que ser real, tem que ser material, tem que ser, acima de tudo, social. Qual é o papel do partido político na transformação da sociedade em relação à efetivação da política no país? E quando eu estou falando da política, em relação àquele partido, é claro que ele vai trabalhar os seus ideais, e tudo bem, eles foram criados, estão registrados regularmente para isso. E tudo bem, quem quiser seguir aquele ideal, tem liberdade para isso. Mas eles têm que trabalhar. Se querem, isso tem que ser feito. E aí, vão culpar, mais uma vez, a gente carregando a culpa nas nossas costas. Não. A mulher quer sim participar da política, até porque a gente não aguenta mais governos, vários governos, em todos os níveis da federação, que não atendem às nossas demandas, que não atendem às nossas expectativas, às nossas necessidades. Então, nós queremos participar, sim, nós queremos decidir, a gente quer estar nos espaços importantes, nós temos condições para isso. Afinal de contas, não dizem que a gente consegue fazer muita coisa? Então, a gente vai continuar fazendo, né, Karina? Olha, sabe que essa questão, e é um ponto de reflexão que eu acho que vai, assim, vamos dizer que vai ser o próximo grande debate do judiciário eleitoral do Brasil, é tirar os partidos dessa zona de conflito. Isso tem me incomodado há algum tempo, porque eu tenho percebido que os partidos, como vocês falaram, ele é tão fundamental na nossa sociedade que, eu acho que o Juliano falou agora, que eu não posso exercer, talvez, os maiores direitos fundamentais que o ser humano pode ter, participação política, se ele estiver filiado. Então, isso pode diminuir a responsabilidade. Pelo contrário, isso tem que aumentar a responsabilidade. Então, quando eu digo assim, quando o partido diz, olha, mas eu não posso ter mais mulheres na política, porque elas não têm interesse,
é como se eu estivesse dando um tiro no meu próprio peito. Porque é como se eu estivesse dizendo o seguinte: eu tenho essa responsabilidade de formar essas mulheres e eu estou formando. Eu recebo dinheiro para isso. E eu não sou capaz para conseguir É isso, entende? Um ciclo vicioso, extremamente vicioso. Mas o contrário disso poderia tornar um ciclo virtuoso. Por quê? Se o partido pega esse dinheiro, investe na capacitação, porque olha, a capacitação, a educação, a formação, ela vai trazer um engajamento. Eu acho que o engajamento é a consequência disso. Né? Então ele vai trazer um engajamento. Você pode dizer, porque não é isso, a gente já ouviu, infelizmente, não é da natureza da mulher. Cara, isso assim, isso já é algo, e até para que fique claro, assim, isso, lógico, infelizmente eu não posso dizer que seja algo ultrapassado, eu não posso falar para as outras pessoas, mas assim, na minha concepção mesmo, na minha perspectiva, é algo extremo, é os argumentos que podem ser utilizados contra mim o mais fraco de todos, tá? Porque isso já está mais do que demonstrado. Quando dizem, por exemplo, a mulher não. E eu gosto de usar exemplos de esporte, porque eu particularmente gosto muito de esporte. Porque você pode fazer esse tipo de equiparação dentro desse universo. Né? Quando você dizia, porque o esporte também não era para mulher. Então você vê hoje, dentro de, por exemplo, das Olimpíadas, hoje você assiste, e é engraçado isso, né? Hoje, em maioria, pelo menos, as pessoas assistem várias modalidades masculinas e femininas, hoje já se diferença. Né? Então, dizer que não vai ter um engajamento, que a mulher não tem essa natureza, isso é uma expressão, mas é uma idiotice tremenda. Então, vai haver um engajamento sim, e pelo contrário, o que para mim é sintomático do momento em que o partido estiver cumprindo com as suas responsabilidades, é quando o partido tiver que decidir entre muitas opções quais mulheres vão comer. É quando elas internamente, dentro dos partidos, dentro das agremiações, estiverem brigando entre si mesmo, para dizer assim, olha, mas eu quero concorrer para ter espaço para todo mundo. Quando eu digo ter espaço para todo mundo, não é assim de 30%, não. Estou dizendo que é uma metade disso aí, vai dizer o seguinte, olha, a gente tem aqui metade das candidaturas para mulheres e a gente vai ter que fazer uma seleção, porque tem mais mulheres querendo concorrer do que a gente tem capacidade de ofertar. É esse ponto que é sintomático para mim de que o partido. E qual é a grande questão? É que eu acho que existe uma fuga dessa responsabilidade aí. Não é ela que não participa. Quando muitas das vezes, a gente pode dizer assim, preferencioso, ela não participa por quê? Porque na concepção dessa mulher, nem é importante participar. Porque afinal de contas, na cabeça dela. Vocês falaram uma coisa aí que me revelou e eu acabei que fui esquecendo e não falei. Mas eu já notei que a primeira grande dificuldade da mulher, e isso eu não tinha percebido, é fugir dos seus próprios brilhões. Né? Vocês nascem com essa. Dos seus próprios brilhões, que eu digo assim. Você nasce com essa perspectiva da princesa e tal. Então, a primeira desconstrução, desculpa, o termo talvez vai dar legal, a primeira desconstrução que vocês têm que fazer é interna, né? Isso aqui que estão me vendendo é irreal. Então, a gente passa uma boa parte da caminhada querendo saber quem a gente é, que são os nossos gostos. Isso já é algo extremamente injusto. Né? O tempo que vocês perdem para pensar que o homem é como se ele já nascesse na realidade. Vai, boa! Exatamente. O mundo é isso aqui. O homem seja o que você quiser ser. Vai, seja livre. Seja o que você quiser ser. E é interessante, só essa questão, que assim, apesar de nós não termos uma legislação que seria ideal, né, esse mínimo que nós temos não é cumprido. Então, o mínimo que nós temos de política pública de cota para a igualdade de gênero dentro do processo eleitoral não é cumprido. E sempre não é cumprido e os argumentos passam por essas desculpas de que a mulher não tem interesse, a mulher não se motiva, a mulher abandona a campanha porque o filho está doente. Eu já ouvi até esse fundamento. O filho estava doente, ela abandonou a campanha porque o filho estava doente. Né? Aí tu diz, não, se o filho estava doente, o que espero dela é que ela abandone a vida toda para cuidar do filho, porque para ela foi reservado o espaço para cuidar do filho da casa. Então a gente vê sempre isso. Então assim, o Diogo coloca assim, não, imagine no futuro quando você tiver 50% de cota e as mulheres estiverem concorrendo entre si. Aí eu evoluo, eu digo assim, imagine no futuro quando você não tiver mais cota nenhuma e o homem e a mulher estiverem competindo em condição de igualdade e o partido ficar na dúvida, porque tem muitas mulheres que estão tão engajadas politicamente que elas é que vão ser selecionadas no detrimento de homens sem ter cota, porque a ideia é que não tenha cota. É que você tem uma competição natural. A cota é o mínimo que é para você criar um processo. É minimizar todos esses anos. E isso, como nós falávamos antes de começar a gravação, e isso que nós ainda estamos falando, e como estamos atrasados,
numa sociedade binária. Sim. Observa como o nosso debate ainda está Homem e mulher. muito, muito distante Na do que, realidade. de fato, a nossa sociedade É. nos inclui. Porque a nossa sociedade ela não é binária já há muito tempo. Há muito tempo. E formalmente, já mais de 30 gêneros já foram reconhecidos. Cadê a legislação garantindo cota? Porque tem que ter representatividade. Ah, e agora? Vai ter cota para todo mundo? Paciência. Anos no mesmo grupo no poder. Nós precisamos diversificar. Garantir essa pluralidade. E o pior que assim, e é um tema que ainda é muito espinhoso, né? Porque quando a gente está falando, e já existe, mais ou menos o seguinte, um amigo que foi para mim muito feliz nesse termo que ele usou, ele disse assim, no Brasil nós somos progressistas de laboratório. É mais ou menos, sabe fogo controlado? É mais ou menos isso. Nós somos progressistas de maneira controlada. E a verdade é que nós somos um país de conservadores. Essa é a verdade, né? Nós somos um país de conservadores. E eu não levo isso, até não levo isso para o extremo, o termo cunhado para o extremo negativo. Tá? Eu estou colocando conservadores no conceito técnico que é conservador, ou seja, aquele que espera das mudanças sociais, tem expectativa nas mudanças sociais, que elas ocorram, mas que elas ocorram mais gradualmente. Não estou falando daquele que imagina que não pode nunca mudar nada. Estou falando só daquele que imagina que essa mudança tem que ser mais lenta, porque a sociedade precisa de um tempo maior de maturação. Mas a nossa sociedade, sua maior parte é essa. Por isso eu estou dizendo que esse tema, assim, você vê, não é nem algo, é algo tão espinhoso ainda, que não é nem algo que a gente para ainda para pensar nos grandes núcleos ou nos grandes locais de debate, ainda para discutir. Por exemplo, se pensar no tema, vamos falar um pouco da participação do gênero não binário, por exemplo. Você não vê isso. Hoje você vê muito mais recorrentemente a questão da participação feminina, a questão do debate, vocês participam diariamente. Então você vê que de fato assim, ainda tem muito debate para a gente. Por isso Só que ainda está embrionado. Não, e eu vou falar, inclusive, sobre a perspectiva acadêmica, tá? Porque muito se diz, não, o debate geralmente começa na academia, né, até para chegar numa legislação, meio que já fazendo propaganda, aproveitando. Logo vai ser lançado um livro de eleitoral que eu estou coordenando com o Edivaldo. E aí nós resolvemos chamar algumas pessoas do Norte. Aí a gente tem visibilidade. Inclusive, já deixo aqui o convite para vocês participarem do próximo livro que vai sair logo. E aí nós estávamos falando, ele, na verdade, estava conversando com o editor, né, e nós falamos que 2 artigos, na verdade, foi dado um espelho desse livro, e ele falou, eu preciso desse livro de vocês para ontem. Por quê? Porque tem um artigo que vai falar sobre direitos políticos dos indígenas, direitos políticos do grupo LGBTQIA+, não tem. Então, se você quando eu digo não tem uma coisa ou outra, né? Então tem que difundir. Eu vejo que dentro do ambiente acadêmico a gente debate. Isso é muito difícil. Nós precisamos gravar isso aí, desconstruir ainda mais. E também, se a gente for ver, naquilo que a gente já conseguiu, é mais ou menos assim, a conclusão que eu chego aqui, os instrumentos que nós temos, nós ainda nem são poucos e pagam. E ainda assim, nós o malversamos, a gente não utiliza eles da maneira adequada. E são insuficientes. A gente já tem discussão de questão racial para a participação política efetiva. Você tem hoje, qual é a participação real hoje de negros e negras na política brasileira, com participação partidária, com garantia de participação no fundo partidário? Você tem esse debate também. Então, assim, e isso é que talvez a gente, como nação, como sociedade, um país, não é? Como sociedade, um país precisa entender, isso são as consequências de um país plural. O Brasil se orgulha quando diziam que não existia racismo no Brasil. Aliás, eu não tenho que dizer, mas me se orgulhava tanto dessa pluralidade, né? Aquele nível Brasil, enfim, o país de todos, o país do futuro, né? Se criou esse mito da não discriminação racial.
E nós nos orgulhamos por ser um país plural. Então, nós somos de fato um país plural, e um país plural, essas são as consequências de um país plural. Você precisa entender que nós somos um país diverso. E essa diversidade precisa estar toda dentro dessa representatividade. Né? E é também como é que trabalha isso? E a importância Passa e é o tempo que nós precisamos compreender que aquele elemento subjetivo, povo, é constituído por toda essa pluralidade, durante muito tempo que se entender isso, também precisamos entender que a nossa sociedade ela não foi construída garantindo igualdade para todos os grupos, daí porque são necessárias as cotas. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa perceber e entender essa diversidade, nós temos que entender a importância das cotas. Como a Karina muito bem colocou, não que nós queiramos cotas a vida toda, a gente quer, na verdade, nós gostaríamos sequer precisar de cotas, mas elas são necessárias, ainda. Mas o nosso processo eleitoral ele se legitima cada vez que um grupo é inserido nesse processo. Exatamente, democrático, né? Exatamente, nossa democracia se fortalece. Cada momento que um grupo que faz parte dessa pluralidade consegue um espaço, consegue ter a sua voz, então a nossa democracia se fortalece, porque a gente aprende a conviver e a respeitar a diferença. Porque dizer de boca para fora nós somos um plural, mas na prática, sermos comandados por um grupo específico, não demonstra essa pluralidade. Exatamente. Bom, olha só, meninos, vocês são realmente bonitos. Nós já estamos há algum tempo e a nossa edição vai nos matar para conseguir formatar esse programa, mas eu quero, de antemão, além de agradecer a professor Júlio, dizer que realmente, de fato, para mim, foi um dia muito prazeroso, realmente de aprendizado mesmo. Vocês têm muito para falar e o espaço aqui, pelo menos, ainda é curto, porque o tamanho do que vocês têm para dizer é muito maior do que esse espaço que a gente pode oferecer de verdade. Mas, assim, eu acho que a gente, apesar de caminhar ainda lentamente, a gente está caminhando para frente. Tá? As pessoas estão começando a querer compreender, e é por isso que um programa como esse, se for visto por uma pessoa que mude a sua concepção, a gente já avançou um bocadinho. Precisa ter. E a internet é isso, precisa ter programas hoje, audiência de massa. Se a gente conseguir mudar a cabeça de 5, 6, 10 pessoas, a gente já está fazendo algo. Então, essa é a importância desse bate-papo. E eu espero que esse nosso bate-papo, ele às vezes é mais visto por autoridades, por pessoas que fazem parte desse meio, o que torna isso, a nossa responsabilidade até maior. Porque vai chegar para quem hoje decide, para quem hoje opera, para quem hoje faz parte do sistema. Então, eu espero que isso realmente contribua. Eu queria agradecer a vocês de verdade, de coração aí, pela paciência, no amadorismo, eventualmente, e por vocês terem vindo para cá, para a gente bater esse papo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que foram algumas horinhas de um bate-papo bem agradável. Quanto mais a gente conversa sobre essa temática, né, mais a gente aprofunda as nossas convicções, mais a gente desmistifica, né, alguns conceitos que a gente tem, e a gente também ajuda, né, aquelas pessoas que estão começando também a se despertar para esse novo modo de viver, para essa nova realidade, a pensar, né? Então, eu acho que é sempre válido, toda conversa é sempre válido, muito válido. Um imenso prazer estar aqui tanto mesmo. Eu também quero só agradecer o convite, agradecer as duas companhias incríveis, agradecer o espaço e parabenizar a EJA pela iniciativa, a EJA do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, pela iniciativa de cumprir mesmo esse papel social, de informar, de trazer para a reflexão, e demonstra como que o judiciário exerce a função jurisdicional, né? E o impacto da justiça eleitoral nesse processo de conhecimento, de formação mesmo de cidadania na acepção mais ampla. Isso é muito importante. Então eu quero agradecer, foram horas realmente maravilhosas. E é interessante a gente, como a Karina colocou, o fato de eu escutar a Karina, de eu ouvir a Karina, é sempre aprendizado, né? Quando a gente escuta o outro, a outra pessoa, por mais que de repente seja um tema que, né, um estudo, a
que aprende constantemente, tem aprendizado na troca, né? Isso é muito interessante, muito legal. Então eu agradeço. Obrigado.